Agora, quando João chegou aqui, a mente dele literalmente sofreu um apocalipse. A palavra apocalipse significa abrir o véu, tirar o véu, permitir que se veja para além do imediato. E ele começa a enxergar cada vez mais para além do imediato. Na solidão desse lugar, nos anos que ficou aqui, não foram tantos assim, provavelmente uns 6 a 8 anos, o tempo do desterro até ele morrer, mas foi bastante para que a mente dele fosse se abrindo e deste lugar ele enxergasse a história. Mas ele enxergou a história a partir do mundo dele. Tem muita gente que é ensinada que o Apocalipse é uma coisa que João escreveu e que a gente pode ler como jornal de hoje. Em sequência, em cronologia, a maior parte de nós foi ensinada e doutrinada desse modo, o que é um equívoco absoluto. João foi discernindo e recebendo percepções que cresceram e se tornaram revelações, visões, cenários, arquétipos crescentes na mente dele, a partir daquele cenário imediato onde ele viveu. Naquele cenário, o que havia? Vejam que ele manda cartas, 7 cartas, para aquele cenário. Ele não manda cartas do tipo a quem interessar possa. Éfeso, não é à toa que Éfeso é a primeira carta, porque era onde ele vivia. Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, eram os lugares, mas ele parte do ambiente de onde ele estava radicado, que era Éfeso. Segunda coisa, ele pensa no poder humano, bestial, demoníaco, político, a partir do poder político dos dias dele. Tanto é que quando ele diz que quem tiver sabedoria que calcule o número da besta e entenda esse significado e diz que é 666, se você pega o número, e vocês sabem que no hebraico as letras têm significado numeral também. O casamento do 666 com a figura de Nero, o César, era total. De modo que quando ele diz aquilo, ele diz de maneira criptografada apenas porque não estava escrito isso, Nero. Mas quem quer que tenha lido no ambiente cristão, que era um ambiente também já acostumado a esse tipo de criptografia, sabia que ele estava falando de Nero, por exemplo, que de todos os nomes imperiais é o que mais se presta para esse tipo de numerologia. Forma exatamente essa construção. Ele só não escreveu a besta que emerge do mar, porque ele estava aqui pensando em Roma, do outro lado do Egeu e do Mediterrâneo. Para ele e para os que liam, todos sabiam que ele estava falando de Nero. E a besta que emerge da terra, que ele também chama aqui no Apocalipse de um falso profeta, quem era? Senão a religião que cultuava o imperador, que acendia incensos ao imperador, que, como diz o Apocalipse, tinha menos poder, porque a besta que emergia do mar, que vinha de Roma, tinha 7 chifres, ou seja, 7 como número de plenitude, não de perfeição, plenitude, absoluto. E a besta que emerge da terra, que ele chama de falso profeta, tem 2 chifres, mas é ela que incita os homens a cultuarem a besta que emerge do mar. É o culto ao imperador feito pelas religiões em volta
que João diz: esta é a besta que emerge da terra, está aí, do lado de vocês. Escrevendo a Pérgamo, ele diz: eu sei que tu estás onde está o trono de Satanás. Porque o culto ao imperador em Pérgamo era mais intenso do que em qualquer outro lugar. Nós não fomos lá, mas quem lê o meu livro, O Apocalipse das Igrejas, verá a descrição um tanto minuciosa desse aspecto. Incitava o culto ao imperador. Bom, isto eu estou dizendo apenas para prosseguir desse ponto, dizendo o seguinte: o que a gente tem no Apocalipse é o que em diversas ocasiões eu já falei, uma espécie de chave interpretativa do fenômeno histórico humano. Porque todo fenômeno histórico e civilizatório dos humanos contaram com uma besta política, um poder político, veemente, tirânico, despótico, dominador, assassino, frequentemente, e contaram com poderes religiosos. Você mesmo nas tribos mais primitivas da minha terra, você chega lá, você tem um cacique, que é o poder político, você tem um pajé, que é o poder religioso. Se você partir para qualquer que seja a cultura, nos Estados Unidos da América antigo, na América antes dos atuais americanos, antes de 500 anos atrás, ou se você for à China, se você for ao Japão, se você for a qualquer cultura humana, esse fenômeno está presente. O poder político precisa do poder religioso para estimular os homens ao culto, à obediência, à subserviência, à divinização, seja do indivíduo, seja da ideologia, seja o culto ao Estado. Aí você diz, por exemplo, o comunismo soviético passado eliminou com a religião. Onde estava o falso profeta? No comunismo passado, o Estado era a besta que emergia do mar, ou seja, esse poder político absoluto. Onde estava o falso profeta? Em toda a tentativa e busca de fazer com que a população, pela via ideológica, se curvasse ao Estado como um soberano abstrato. Porque o Estado não existe em lugar nenhum, exceto na nossa entrega de consciência à determinação absoluta daquele poder. Numa democracia, dando um salto enorme, você encontra exatamente a mesma coisa. Você, por exemplo, nessas eleições no Brasil, o que é que você tem? Um monte de indivíduos se propondo a serem os ocupantes do trono, no Estado democrático, chamado de direito. Mas eles estão disputando o quê? Estão disputando a cooptação, tentando a cooptação da religião. Ontem ou anteontem, eu não me lembro, eu dei uma pequena entrevista para o Estadão, onde a pergunta era essa, da repórter. Coincidentemente, a pergunta era essa. Por que os movimentos políticos, nos dias de hoje no Brasil, parecem não conseguir conceber a ideia de ganharem a eleição sem a bênção do poder religioso, especialmente dos evangélicos, que são os mais cooptáveis no momento? Justamente porque o fenômeno humano é esse. O poder político precisa da magia, precisa da mística da religião, precisa da unção, precisa de um pastor botando a mão na cabeça de um político e ungindo como um grande homem enviado por Deus para aquele dia, para aquela hora. Não mudou absolutamente nada, e eu vou dizer a vocês, não mudará. Mudam só os termos, as nomenclaturas, as configurações ideológicas, mas a dinâmica de troca de poder é sempre a mesma, é sempre igual. Com isso eu estou também querendo dizer a vocês o seguinte: alguém diria, então o que João disse teve a ver exclusivamente
com o que estava acontecendo no primeiro século e se esgotou ali? Não, o que eu estou dizendo é que o que João diz, na mente imediata dele, como homem, tinha a ver com o que estava acontecendo à volta dele. E o Apocalipse é uma grande denúncia àquele poder perverso, aquele dragão comedor de gente, aquela besta devoradora de pessoas humanas, aquela insaciabilidade do poder imperial e o culto todo que se fazia àquilo, que era algo absolutamente desgraçado e horroroso, como foi e tem sido na história humana em todas as fases da nossa civilização. No entanto, aquilo aparece e se torna um arquétipo, vira uma espécie de chave hermenêutica para se ir compreendendo cada outro tempo da história humana. Quando você entende esses elementos básicos, nunca mais você fica iludido em relação a nenhum poder político e em relação a nenhum poder religioso. Todo poder político tentará cooptar a religião para abençoá-lo. E toda religião quererá abençoar o poder político para dela receber os beneplácitos e os benefícios de uma força maior. De modo que, conquanto o poder político tenha muito mais força objetiva e a religião tenha menos, no Apocalipse um tem 7 chifres, o outro tem 2, mas o que tem mais precisa do que tem menos, porque esse que tem menos carrega, no entanto, a aura que estimula cultos, que provoca na mente, na imaginação dos homens, essa relação de praticamente adoração e de entrega subserviente aos poderes políticos vigentes. Então, o que é o Apocalipse nesse sentido? Como eu disse, é uma chave hermenêutica. Hermenêutica é o que tem o poder de interpretar. É uma chave interpretativa. E que cresce de maneira espiralada na história humana. Ou seja, João falou o que falou, os que estavam na Ásia Menor leram e entenderam, ficaram sacudidos pela mensagem, porque ela vinha com uma veemência enorme. Não dizia o imperador é uma besta satânica, mas dizia, foi o dragão, é Satanás, que dá esse poder a quem a ele se submete. E esses poderes religiosos que incitam esse culto são poderes demoníacos, fazendo com que a liberdade humana seja destruída. E os homens sejam esmagados. E quem quer que não se submeta a isso não tenha poder para nada. Ou você se submete, ou você não compra, você não vende, você não trafega, você vai ficando cada vez mais condicionado. Ora, como eu disse, isso começa pequeno. Nos dias de João, é tão óbvio isso, a ponto de ele dizer que a cidade, a Babilônia, a meretriz bebedora de sangue humano, ele em momento algum diz, é Roma, mas ele diz, é a cidade das 7 colinas. O mundo inteiro sabia que a cidade das 7 colinas era Roma. Então quem quer que fosse lendo aquilo, e se colocasse aqui, do ponto de vista de João, ele está dizendo o poder, a força besta que vem para além do mar, está plantado com o seu trono na cidade das 7 colinas. O nome numeral dessa besta é 666. E ela recebe poder, honra, glória, culto do falso profeta, que estimula todos a assim fazerem. Aí você compreende isso e começa a ler a história humana e você vê que o que para João era algo que acontecia numa perspectiva imediata, vai crescendo na história humana, crescendo, 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 até que um dia
alcançará a sua plenitude total. E o desenvolvimento do próprio livro do Apocalipse nos mostra isso. Por exemplo, eu vou falar ao final apenas do capítulo 5, eu só quero dar a vocês uma estrutura de compreensão. Quando se diz aqui no capítulo 6 que o Cordeiro, já com o livro, que tem selos por dentro e por fora, começa a desselá-lo e abrem-se os primeiros selos, o capítulo 6 diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis que um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um ar, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Eu não tenho como, depois de ler o Apocalipse, estar lendo há 45 anos, lendo e pregando e fazendo estudos em sequência e vendo a história humana, não ver que se trata do poder hegemônico. Aqui o cavalo é branco, vem vencendo e para vencer, com um arco na mão, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu com esse poder de vencer a todos. Eu não tenho como não ver, naqueles dias, o Império Romano, e não tenho como não ver toda a ansiedade, busca e fixação dos impérios ou dos governos ou do espírito triunfalista dos poderes ideológicos, sejam eles quais forem, de busca de hegemonia. O que você vê aqui é busca de hegemonia. Os romanos, por exemplo, estabeleceram a Pax Romana. Eles não estabeleceram a morte romana. Eles chegavam, assim como também os gregos. O que Alexandre fazia? Tomava um lugar e ensinava a cultura helênica, ensinava grego, a cultura grega, a filosofia grega, o sistema grego, estimulava os seus generais a terem filhos com as mulheres mais belas e fortes e interessantes de todas as culturas, a impregnarem, a engravidarem o mundo com a cultura deles, porque a busca de todo poder é a busca da hegemonia. Foi assim com todos os outros, a gente não tem tempo para sair mencionando em escala contínua. Mas esse primeiro selo fala de um fenômeno histórico contínuo. Todo poder quer hegemonia, quer controle. Tanto mais quanto ele cresça, mais hegemônico ele deseja se tornar. Aí diz o verso 3 do capítulo 6: quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo, vermelho. E o seu cavaleiro, ao seu cavaleiro, foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dada uma grande espada. Porque não é possível que você tente impor um poder hegemônico sem que isso não provoque guerra, revolução, resistência, guerrilha, confrontação, insubmissão, angústia. Roma conheceu isso extraordinariamente bem. As revoltas dos bárbaros, dos germânicos, de vários povos, eles aceitavam sob opressão aquela presença, até que alguém não suportava mais, dava um grito de desespero e uma multidão de angustiados se uniam e guerras se deflagravam com uma força extraordinária. Aí se diz: quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz que no meio dos 4 seres viventes dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Porque não dá para você buscar poder hegemônico sem produzir guerra. O cavalo branco que vem dizendo: eu cheguei para dominar e vou impor a minha ideologia,
vai provocar o cavalo vermelho, a guerra, o ódio, o choque. E isso vai trazer, obviamente, o cavalo da fome, o cavalo preto, a balança na mão, a falta de comida, de abastecimento. Olha a miséria que a gente está vivendo na fronteira do Brasil com a Venezuela. O que foi? Busca de hegemonia, que produziu confrontos os mais diversos, internamente, levou essa população hoje à miséria, à fome. Ontem nós estávamos lendo que eles estão comendo carne podre, carne estragada, botando carne preta no vinagre durante a noite para cozinhá-la de dia e tentar servir aos filhos, para ver se dão a eles alguma proteína, mesmo que seja da qualidade apodrecida, para que não morram. E alguns estão ficando doentes em série. Aí você vê na sequência o que se diz, verso 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado de morte, e o inferno o estava seguindo, ou seja, o Hades, a morte. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra, porque busca de poder hegemônico produz confronto e guerra, produz fome, altera a economia e traz doença, morte. É tão óbvio, é óbvio. Você veja, não é preciso ir muito longe atrás, só pense na Segunda Guerra Mundial. O que foi aquilo? Um surto de hegemonia absoluta, de um Nero, de um Kaiser, de um 666. Aquele poder de busca de hegemonia, que pretendia durar pelo menos 1000 anos, produziu a guerra que nós conhecemos como uma das mais atrozes da história humana. E que trouxe fome das mais indescritíveis para a história humana. E que mais do que isso, trouxe morte, morte, morte de milhões e milhões e milhões. Aqui não se diz que todos morrem, mas diz que uma grande expressiva manifestação de qualquer que seja a sociedade vai morrer. Pela espada, pela fome, com a mortandade que vem. Naqueles dias isso atraía bichos. Nos nossos dias isso produz peste. De todos os tipos. E as pessoas morrem não só da guerra, mas da consequência do que se estabelece como resultado disso. E verso 9 diz: quando ele, o cordeiro, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, no caso de João, a quantidade enorme de pessoas que já tinham morrido, no caso de Nero, como o 666 de João. Vocês sabem o que ele fez com aqueles que sustentavam a palavra de Deus e como no surto dele foi tão fácil, para dissimular as suas intenções perversas, eleger, por exemplo, cristãos, para que fossem mortos em série, para distrair a atenção de tudo e de todos no império. E mais ainda, por sustentarem a palavra de Deus e também por causa do testemunho que sustentavam. Em algumas outras ocasiões da história, essas pessoas morrem não porque explicitamente sustentem a pregação do Evangelho, mas porque sustentam o testemunho das suas consciências e não se dobram e são igualmente massacradas. Aí se diz que João disse: eu vi as almas daqueles que tinham sido mortos. João como que entra nesse ambiente espiritual do inconsciente coletivo gemendo, 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 gemendo. Verso 12 nos diz: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro,
como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra. Ele vai descrevendo o caos. Porque uma vez que isso se estabelece nessa sequência, o que vem? Vem o caos absoluto. Ninguém compreende mais nada. O que antes era luz vira trevas. A vida se inverte nos seus significados, nos seus valores. Tudo toma uma dessignificação absoluta. É como um grande terremoto que tira o chão da humanidade. Não existe possibilidade de qualquer coisa que venha a ser compreensível. E se diz no verso 16 que os homens entram em estado de avidez suicida. Quando se diz aqui que os homens e mulheres naquela agonia diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? É extraordinário que nesse dia de caos, logo, logo surge a transferência daquilo que o homem faz, na sequência da sua loucura, se transfere para Deus. Onde está Deus? Como a gente viu na Segunda Guerra Mundial, a quantidade de pessoas que ficaram ateias, e a expressão pós-cristã da Europa nasceu do ateísmo criado pelo caos da Segunda Guerra Mundial. Os pensadores, os filósofos, os sociólogos começaram a perguntar: onde está Deus? A população começou a dizer: onde está Deus? Os judeus, que perderam 6 milhões de concidadãos na mesma época, a maioria deles se tornou ateu. Não sei se vocês sabiam, mas o Estado de Israel é um dos estados mais ateus do mundo. Porque não deu para sair da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto sem uma profunda descrença em Deus. O que você vê ali no Muro das Lamentações é uma minoriazinha. Porque a grande sociedade judaica espalhada pelo mundo perdeu completamente a esperança naqueles dias e transferiu essa desesperança para as gerações seguintes. Aí tem aqui um intervalo que não é uma sequência, eu não tenho tempo para explicá-la, até que, como eu disse no início, essa é uma chave de algo que começa com um centro e vai crescendo de modo concêntrico. Essa espiral vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, de modo que os selos produzem agora o grito das trombetas. Quando se abre o 7º selo, deflagram-se as trombetas. E aí se diz, a primeira trombeta, veja como isso era maior do que João no imediato. A primeira trombeta deflagra um processo de natureza, usando palavras dos nossos dias, de natureza ambiental, ecológica, relacionada à erva verde. A natureza, conforme a gente a conhece, na sua expressão mais pujante, que tem a ver com a floresta amazônica, com aquilo que na terra inteira possa ser chamado de mata verde. Aqui se diz o seguinte: não foi no Império Romano que isso ganhou nem de longe a sua grande configuração. Aqui se diz que quando o primeiro anjo tocou a sua trombeta, o resultado disso é que foi queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Isso parece mais com os nossos dias do que com os dias de João, foi crescendo. Mas houve períodos na Europa em que todas as florestas foram destruídas. Já houve épocas na Europa em que ela esteve muito mais devastada e desflorestada do que está nos nossos dias, onde há uma tentativa de reflorestamento, que vai dar lugar a outra caos, dependendo das concessões ideológicas e políticas que se faça no presente e no futuro. Quando a segunda trombeta é tocada, se diz que é o mar que é atingido. Nos dias de João, isso deve ter tido uma expressão
que para eles já significava algo apenas simbólico. Guerras marítimas, sangue. Olhar como, por exemplo, a gente viu lá de Istambul para cima, para o Bósforos. A gente estava lá em Istambul no início do festival da imolação de ovelhas e de bois. Até o ano 2000, aquilo era feito nas casas. E o sangue escorria pelo esgoto, de modo que o Bósforos ficava vermelho de sangue. Por isso foi proibido, porque peixes começavam a morrer, a natureza era atingida. Nos dias de João provavelmente tenha sido algo que causou essa impressão imediata. Mas nos nossos dias, isso atingiu uma dimensão oceânica, mundial, que, por exemplo, hoje a gente sabe que não existe um único peixe nos oceanos da Terra que não tenha plástico dentro deles, assim como não existe nenhum humano no planeta que não tenha plástico no sangue. Existem ilhas de plástico no Pacífico. A nossa Baía de Guanabara, por exemplo, daqui a pouco você vai atravessar a pé naquilo ali. Tem lugares inteiros onde os mares estão tomados de morte. Vai crescer. Se continuarmos a ter autoridades políticas fazendo descaso que hoje a gente vê acontecer, isso tende a crescer horrivelmente, se não houver uma reviravolta, e Deus permita que haja, por amor desta e das futuras gerações de humanos no planeta. Aí se diz que a terceira trombeta é tocada. E aí o que acontece? As fontes de água doce são poluídas. Uma das grandes preocupações da humanidade hoje vem com água para beber. Água para manter a vida. Água para a continuidade das coisas. Cada vez mais, água é um problema essencial para o planeta e cada vez mais as fontes estão sendo contaminadas nas suas origens mais profundas. Aí se diz que o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, que se escurece, a atmosfera, sufocamento, o abafa, calor, o desequilíbrio de todas as coisas à nossa volta. Aí se fala da quinta trombeta, e ela é de natureza existencial. Capítulo 9 nos descreve, dizendo que a chave do mundo espiritual, de uma dimensão espiritual, é aberta, um poço espiritual é aberto. Dali procedem seres que são a expressão da cultura humana. O seu aspecto era de gafanhotos semelhantes a cavalos preparados para peleja, nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, os seus rostos eram como rostos de homens, também tinham cabelos como cabelos de mulheres, os seus dentes eram como dentes de leões, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho das suas asas que faziam era como o barulho de carros preparados para peleja. E tinham ainda caudas que feriam, que machucavam, como ferrão de escorpião. E o que se fala a respeito disso é que a produção que esses seres causam, eles são tão simbólicos nos seus aspectos, é a expectação da guerra, preparados para a peleja. Essa busca de poder, de coroas, de poder, de controle, de hegemonia em todas as áreas. E os seus rostos carregam a inteligência dos homens, mas com a sofreguidão dos bichos, dos predadores. São dentes como de leões, cada vez se preparando mais uns contra os outros, o que gera uma expectação de angústia enorme em toda a sociedade, e esse barulho de guerra, que não para nunca. E o ferroamento, a angústia existencial,
A gente vê hoje crianças de 6, 7, 8 anos de idade desmaiando com síndrome do pânico. Jesus mesmo disse a respeito disso: naqueles dias os homens desmaiarão de terror por causa das coisas que sobrevirão à humanidade. Eu não sei para vocês, eu devo ser um grande ingênuo, só pode ser, mas quando eu leio isso aqui eu vejo um retrato, uma anatomia, uma radiografia, um scanner preciso da história humana em evolução catastrófica. E olhe qual é o resultado. Versos 5 e 6 nos dizem o seguinte, especialmente o verso 6, diz: naqueles dias os homens buscarão a morte. A gente vê hoje pessoas nascendo com vontade de morrer cada vez mais. Em volta o pai não é pai, a mãe não é mãe, o irmão não é irmão, a família não é família. O indivíduo não sabe quem ele é, o mundo é uma loucura, ameaças para todos os lados. Fala-se de hectombes e destruições de natureza atômica, como quem conversa a respeito de uma viagem para um lugar do qual se pode sair, como se assim fosse. E o que eu vejo são gerações crescendo com ardente desejo de morrer, mas a morte foge deles. Até morrer está ficando difícil. De vez em quando eu vejo alguém que toma 5 caixas de Rivotril com mais não sei quantas de e o cara acorda frustrado porque conseguiram carregá-lo para o hospital, deram uma lavagem, fizeram uma ressurreição no sujeito, ele acorda lá, pô, ainda estou aqui. Se ele não sair correndo e pular de cabeça de um lugar alto para se espatifar, tá difícil morrer, só porque a vontade de morrer possa ser aplacada, porque já não está tão fácil assim. Aí o capítulo 9, do verso 13 ao verso 21, nos descreve conflitos de natureza bélica, fogo, fumaça, enxofre. É o que procede de poderes, de aparatos desenvolvidos pelos homens, e não coincidentemente se diz que o centro disso, está no verso 14, está em volta do rio Eufrates, que é a Mesopotâmia, que são as civilizações antigas. Interessantemente, o Apocalipse é muito próximo da geografia do Gênesis. Viaja entre o norte da África e o rio Eufrates. Os grandes perigos universais sempre habitaram essa geopolítica e, estranhamente, apesar da Rússia, dos Estados Unidos da América, o interesse, a fixação continua a ser em torno dessa mesma geopolítica. Aí nós temos o intervalo nos versos 10 e 11, capítulos 10 e 11. O capítulo 12 começa a descrever a relação entre a mulher e o dragão. E o dragão querendo apanhar a mulher, destruir a mulher. Quem é a mulher? Quem é a mulher? Vi um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa e 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas, tudo a ver com completude e poder absoluto, e na sua cauda ela arrasta uma quantidade enorme de poderes e principados e potestades e forças espirituais. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até o seu trono. É tão óbvia a leitura, né? Jesus nasce de mulher, nasce como filho da humanidade. Ele diz que ele é o filho do homem, é o filho da humanidade. E é levado, arrebatado para Deus no seu trono. A mulher
essa humanidade que tem consciência do Filho do Homem, fugiu para o deserto. Ela sobrevive, essa mulher igreja humanidade, sobrevive exclusivamente porque ela se dilui na terra. Vocês vejam como a verdadeira igreja é diferente do que nós temos entre nós. O que nós temos entre nós é uma igreja que quer aparecer, quer ser vista, quer ser contemplada, quer ser a representante de Deus, quando na realidade, no Apocalipse, a mulher, humanidade, igreja, quer desaparecer, ao invés de aparecer, porque é no desaparecimento dela que ela consegue preservar a sua própria semente. Isso faz com que o dragão se ire contra essa mulher que desaparece e contra os restantes da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Com certeza não se está falando dessa igreja do cristianismo que está aqui, que dá a bunda para aparecer, para qualquer um. A palavra é essa mesmo, dá a bunda, não vou dizer outra coisa não. É a bunda que se dá para aparecer de qualquer que seja o meio e o modo. É só olhar em volta e ver o que é que se faz. E só dão a bunda porque é só uma que tem. Porque se tivessem 20, dariam todas. Porque querem poder, querem glória, querem ser os assessores do poder, os representantes do poder. Quem quer que tenha essa expectativa, eu estou dizendo para quem quer que esteja me ouvindo agora, não é a igreja de Deus. São esses que em qualquer momento se tornam os abençoadores da besta, que começa a ser descrita no capítulo 13. Eles são esses. Se no passado dos dias de João, a besta que emergia do mar era Roma, do outro lado do Mediterrâneo, e a besta com menos poder era o culto imperial em cada cidade, hoje a besta que emerge do mar é esse sistema extraordinariamente poderoso. Meia, 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 porque é número de homem, homem pelo homem, homem para o homem, homocentrismo em todas as perspectivas. E a religião abençoando, não importa qual seja o poder. A gente viu em Istambul, lá no hipódromo, eu falei a diferença. Qual era a diferença entre a igreja do cristianismo e a igreja do evangelho? A igreja do evangelho é essa que desaparece. É sal da terra. O sal só salga porque desaparece. Se dilui. Se ele não se diluir, ele não salga. Para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Agora, o cristianismo não. O cristianismo é filho do imperador Constantino e abençoou Constantino e abençoou todos os outros que vieram depois dele. A reforma protestante é um cristianismo que fez dieta, só isso. Dieta de orcs. Só dieta. Mas continua abençoando os poderes que vêm. Aí a gente chega ao mundo democrático, que tem nos Estados Unidos da América, no mundo pós-reformado, a sua expressão maior, ou teve, ou ainda pretende ter. O que é que acontece? Na democracia, em nome do povo, se cria aquilo que eu estava lendo ontem na África. Um candidato praticamente eleito, foi descoberta a corrupção dele e ele foi impedido. E o que é que acontece? Eu vi lá escrito em todos os outdoors do país: a voz do povo e a voz de Deus. Na democracia, mais do que em qualquer outro sistema, a voz do povo é a voz de Deus, porque se tiver maioria, a gente faz de qualquer diabo a autoridade abençoada por Deus em nome da nossa maioria ou da maioria existente. Aí o capítulo 14 faz um parêntese e começam a surgir
Do verso 6 em diante, as vozes celestiais. Essa primeira voz do verso 6 do capítulo 14 é uma voz que grita, um evangelho da natureza, dizendo: salvem a terra, salvem o mar, salvem as fontes das águas. A segunda voz, no verso 8, é aquela que diz: esse sistema tem que cair, ele é mortal. Se nós continuarmos dentro desse sistema, seremos todos engolidos. Essa é a grande Babilônia. Aí vem uma outra voz que denuncia o fato de quem quer que se entregue de corpo e alma e consciência a esse sistema será devorado, e quem quer que não se entregue será alienado. Aí o verso 13 do capítulo 14 elogia a morte. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, vai chegar um tempo em que o grande privilégio da vida será já não ser, do que existir para viver sob a tutela de tamanha perversidade. Aí o verso 14 nos diz: chegou, todavia, no meio disso tudo, a hora de se separar, a hora da ceifa, de se tirar o que restou, o que se pode ainda aproveitar da humanidade. É a ceifa, a vindima. Capítulo 15 diz: depois disso vem flagelos e flagelos e flagelos. O que aguarda essa sequência é um aumento cada vez maior de flagelizações, uma em cima da outra, crescendo angustiosamente na experiência humana de todos aqueles que se entregaram à marca da besta. E aí dizia: o mar vai apodrecer, os rios e as fontes das águas vão se transformar em sangue, em coisa inapropriada para beber. A atmosfera, o sol, o céu serão blindados. E debaixo disso se diz: os homens vão morder a língua com a agonia de existir, blasfemando cada vez mais contra o sentido da vida e contra quem quer que para eles seja Deus ou que um dia tenha sido. Verso 12 do capítulo 16 diz: outra vez introduz o rio Eufrates como lugar de um conflito enorme produzido pelos espíritos imundos na boca do dragão, da besta política, da besta religiosa, que João chama de são espíritos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para uma peleja horrorosa. O verso 16 diz: então eles se ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon, que pode até ter um lugar simbólico em Israel, mas se trata de algo muito maior do que cabe no vale de Jezreel, no Armagedon de Israel. O capítulo 16, verso 17, diz que o ar fica totalmente tomado, as angústias dos homens enormes, e se ouve uma grande voz que se espalha pela terra dizendo: acabou, acabou. E o que vem daí para frente é agonia e mais agonia. O capítulo 17 descreve o espírito daquilo que se chama de a grande meretriz, que é esse sistema que nos dias de João era Roma, e nos nossos dias é essa coisa que faz Roma virar brincadeira de criança, comparado com o que acontece entre nós, e nós ainda não atingimos o ápice. Isso vai crescer ainda muito mais, até que começa a cair. Então, capítulo 18, verso 2, então exclamou esse anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória, e ele sai gritando, e o inconsciente humano ouve:
Caiu, caiu, caiu. Isto acabou. A terra se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de coisa imunda e detestável. Em seguida, o ruir desse sistema, que tinha o poder, diz o capítulo 13, verso 13, tinha o poder de fazer até estátuas falarem, o que na antiguidade, nos dias de João, tinha a ver com algumas mecânicas rudimentares que os romanos adoravam, de usar água ou vapor de fogo com água, qualquer forma de energia térmica ou hidráulica, para fazer com que aparatos no templo abrissem a boca. Deuses, em obediência e genuflexão à imagem do imperador. Naqueles dias isso era assim, tosco. Hoje não, hoje é inteligência artificial mesmo, capaz de dialogar, de dizer, de te convencer do contrário. Onde quer que eu abra o meu celular, a inteligência artificial do lugar me dá um monte de sugestões na mesma hora. E isso é só o começo. Vai chegar uma hora em que a inteligência artificial vai discutir contigo e vai te vencer. Já chegou essa hora. O nosso Facebook, você abre ali, ele reconhece a tua cara. Ô, Caio, vai querer continuar como Caio ou vai mudar hoje de identidade? Ele te pergunta, não te pergunta não? O meu me pergunta. Como eu tenho 3 identidades na minha fanpage ou mais, às vezes o Facebook me bloqueia numa e a gente usa uma segunda, uma terceira, uma quarta. Ele me pergunta, você vai querer continuar como Caio ou vai ser o João Deodato? Ou vai ser... Eu tenho lá algumas. E pela minha cara ele sabe que eu sou eu, mas quer saber com que identidade eu vou prosseguir. Porque a própria inteligência artificial quer ser burlada, mas ela sabe que está sendo burlada. Ela só não quer é que outros digam que ela não sabe que sabe. Mas ela sabe. E eu sei que ela sabe. E ela sabe que eu sei. Estátuas estão falando para todos os lados, minha gente. E você chega ao capítulo 18, onde diz que esse mercado de luxúrias, que vende prostituição, vende luxúria, vende todas as formas de mercadoria possível, tudo é produto, tudo é mercadoria. E o verso 13 do capítulo 18 diz que ele vende até almas humanas e controla almas humanas. Não é possível que você não veja que a gente está assim na cara do bicho. Cada dia mais. Prosseguimento disto mostra o declínio total e a impossibilidade de que esse sistema traga vida e futuro para a humanidade. Até que chega a hora em que a própria cara de Satanás é rasgada, o sedutor das nações. E chega o dia em que o juízo de todas as consciências é realizado. Aí a gente chega aqui ao capítulo 21, em penúltimo lugar, porque eu não vou terminar aqui. E a gente não veio de tão longe para ficar preocupado com nada. Então fiquem comigo. Quem está com fome, jejue, por favor. Aí aqui se diz: eu, no entanto, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e as separações, o mar, as distinções já não existem. Aí ele descreve a sociedade ressurreta glorificada, onde de fato tudo está feito, e que não é uma construção humana, é uma intervenção divina. E a descrição dela é extraordinária. Ela tem portas para todos os lados, norte, sul, leste e oeste.
portas abertas, 3 portas para cada lado, 12 portas ao todo. Uma simbologia de inclusividade absoluta para todas as nações, povos, raças e etnias. Os fundamentos dessa cidade serão os do amor, do ensino do Cordeiro. Verso 16 do capítulo 21 diz que a cidade é quadrangular para expressar o sentido de justiça, de igualdade, de harmonia, de equilíbrio em todas as perspectivas. O verso 18 nos diz que a estrutura da muralha é semelhante a vidro límpido, de transparência. Os fundamentos dela são adornados com pedras preciosas, o que nos fala da inversão de valores total. Hoje, onde é que a gente bota pedra preciosa? No anel, no pescoço, nos brincos, no que a gente usa e esconde, para que ninguém tenha acesso e a gente só exponha para nossa própria glória e ornamento. Aqui se diz que tudo isso que hoje é para fora, nessa nova sociedade ressurreta, glorificada, é o fundamento, é o alicerce. Ou seja, o que hoje está para cima, naqueles dias estará na base. Como Jesus disse, hoje entre nós, aquilo que é elevado diante dos homens é abominação diante de Deus. A descrição dessa cidade é extraordinária, porque nela não vi santuário, não tem religião. O pessoal ficou botando John Lennon no inferno. Ele estava na frente de vocês milhares de anos. Nenhum céu acima, nenhum inferno abaixo, nenhum santuário, nenhum lugar. Imagine, tente pensar. É só ler Apocalipse 21 que você vê essa descrição que ele fez sem saber. Ele apenas expressou o sonho da humanidade, o desejo de todos os profetas e de quem quer que tenha um coração aquecido por amor, sonha com uma sociedade que seja assim, pelo amor de Deus, por favor. Tem muito mais coisas que eu gostaria de dizer, mas aqui, dentre todas, tem uma que me chama muita atenção. Diz que no meio dessa cidade passa o rio da vida e nela está a árvore da vida, cujas folhas servirão para a cura de todos os povos da terra. E diz que os povos da terra e de todas as nações, raças, línguas e etnias sobem para este lugar e adoram o Cordeiro. Ou seja, há uma cura para a humanidade toda que procede das folhas da árvore da vida, até o que sobra da graça de Deus, como disse a Ciro Fenícia, cura os povos, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas dos seus olhos. Ali está o trono de Deus, e os seus servos o servirão, e contemplarão a sua face, e as suas frontes estarão marcadas com o nome dele. Agora eu termino. Termino assim. Prestem atenção, por favor. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Isso aqui é um documento judaico de escritura. Não sei se vocês lembram do ano do jubileu no Velho Testamento, quando todas as propriedades originais que tinham sido perdidas por falências financeiras retornavam às suas famílias. E era um documento de todo selado com 7 selos por dentro e por fora. Isso é uma imagem recuperada da ideia do ano do jubileu, dizendo: a terra terá o seu ano de jubileu. Mas nenhum homem terá o poder de realizar isso, mas esse dia chegará.
Aí João diz: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Pode vir disfarçado de cavalo branco, pode tentar anunciar a Pax Romana, ou o American Way of Life, ou o que você quiser. Ninguém foi digno de abrir o livro, nem a revolução do proletariado, nem de desatar-lhe os selos. E João ouve essa pergunta: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de levar a terra e a humanidade, a história, a esse lugar onde o jubileu da restauração vai se instaurar? E se diz: ora, nem no céu, entre as dimensões e camadas celestiais, nem sobre a terra, em qualquer que seja o regime, ideologia ou forma de governo, nem debaixo da terra, em qualquer que seja a invocação, ou qualquer que seja o mistério aí atribuído, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E João diz: e eu chorava muito. Você pode imaginar esse cara aqui, esse choro foi por aqui. Esse velho perambulando com essas coisas na cabeça. Muito doido, né? Nem ácido lisérgico produz uma viagem dessa. Nem ayahuasca. Santo Daime é refresco de ayahuasca. Imagina esse homem cheio disso tudo, dessa arquetipia, andando por Fátima, chorando nos seus 86 anos de idade, frustrado, que tudo tinha dado em nada, tudo tinha acabado, e ele estava aqui exilado, morrendo longe de tudo e de todos, e não havia esperança para a humanidade. Ele tinha crido numa utopia. E eu chorava muito, 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 porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Eu vou fazer 64 anos de idade, eu já vi tantos candidatos a abrirem o livro. Tantos. Uns melhores, outros horrorosos. Houve alguns que até disseram de si mesmos: eu já não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia. Houve candidatos de todos os tipos. Mas João diz: eu chorava muito, porque ninguém havia digno de abrir o livro. Hoje nós temos um candidato que acha que com armas e metralhadoras e ódio ele pode abrir o livro do nosso país. E há outros que acham que, com base na sua capacidade de gestão, há alguns melhores que podem aliviar as consequências. Mas abrir o livro e levar a história ao seu desfecho, João diz: eu chorava muito porque não havia ninguém. Todavia, um dos anciãos dessa dimensão celestial para a qual ele havia sido levado, quando no capítulo 4 se diz: sobe para aqui, lhe disse: não chores. Ou, enfaticamente, pare de chorar. Olha o leão da tribo de Judá. Olha para a raiz de Davi. Olha para essa sequência histórica de esperança. Olha para essa raiz de promessas. Então João diz: então vi, no meio do trono, desse que é o inominável, que é o indiscernível, que é o indescritível, que é o que homem nenhum jamais viu e nem verá, e que está para além de toda a descritibilidade, eis que eu olhei e vi, no meio do trono, um cordeiro, como tinha sido morto.
Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que cobrem e são enviados por toda a terra e falam ao coração de todo homem. Ele sim veio e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono do poder indescritível. E quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes, que são seres descritos em Ezequiel capítulo 1, em Ezequiel no capítulo 10, aqueles que têm olhos para dentro e para fora, que enxergam tudo e todas as dimensões, e que andam na presença de Deus, gritando e clamando em santidade: Santo, 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 Santo é aquele que é, aquele que era, que é e que há de vir. Eu vi quando ele veio e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Os 4 seres viventes são esses seres da adoração, os 24 anciãos é uma simbolização dessa representação daquilo que Deus chama igreja e povo de Deus, de Adão até o último homem que venha a existir na sequência da civilização humana. Eu vi quando eles se prostraram diante do Cordeiro, quando a história dos céus e a história da terra, quando os representantes dos céus e da terra se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, só tu és digno, e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda, não é da maioria das tribos, é de toda a tribo, de toda a língua. Nunca deixou de haver uma tribo, uma língua, uma etnia, um povo ou uma nação que não tivesse gente com Deus no coração, ainda que não tenham tido de Deus a informação, tiveram todavia de Deus a intuição. Eu vi. E todos eles cantaram para o nosso Deus. E foram constituídos como reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Um dia, a terra será governada por aqueles que têm a consciência do amor, da verdade e da justiça absolutos, segundo Deus em Cristo Jesus e no Evangelho. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Anjos, seres de outra dimensão, descritos na Bíblia com caras e expressões